Leandro ou do Lala? Já tem música. Eu sou o Luan Viana, sou personal trainer e nesse vídeo a gente vai mostrar como executar a remada romana Remada no cabo. romana no Vai cabo. trabalhar os dorsais, romboides, trapézio, Romboide, bíceps, você vai trazer o posterior. romboide. Então vamos à execução aqui da remada romana no cabo. Essa aqui é uma pegada romana. Tem de vários tamanhos, tem um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas esse é um padrão que a gente encontra na maioria das academias e é ele que a gente vai usar hoje. A remada romana é com essa pegada mais neutra. Em vez de ser a remada neutra, que é com um triângulo, a remada romana ela se assemelha muito com a aberta, só que com essa pegada neutra aqui que a gente executa. Vamos nessa? Vou colocar aqui para a Jussiara executar. Primeira coisa, posiciona os pés, busca a barra lá na frente. Isso. Postura na hora de tirar o peso. Ó, a coluna vai estar reta, estabilizada. Não vamos movimentar o tronco aqui nessa execução. Joelhos sempre flexionados. Vai trazer a barra com os cotovelos mais altos. Isso. E alonga lá na frente. Eu ponho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, assim, ó. O tronco, traz, encosta no corpo, contraindo voluntariamente as costas, dorsais, romboides. Romboide. Você vai trabalhar seu romboide. O bíceps ativa muito. Juntamente com o músculo também aqui dos antebraços, o braquiorradial. Essa execução perfeita. Estabilização, coluna sempre neutra, retinha, abdômen contraído em toda a fase do movimento. Perfeito. E para deixar o peso, deixa lá também com a coluna retinha. Essa é a execução correta da remada romana no cabo. Alguns detalhes a gente tem que se preocupar aqui na execução. Quando a gente exagera na carga, tem uma tendência a jogar o tronco muito para trás ou muito para frente. É verdade. É uma opção que a gente não indica muito para 99% da população. Building, exagerando um pouco na carga e acaba movimentando. Quando a gente pensa na população em geral, vamos evitar essa movimentação do tronco justamente para não machucar a coluna. Nem todo mundo tem um nível avançado e um controle, uma consciência corporal para executar com cargas exageradas. Então, um detalhe que a gente vê muito, então, que a gente vai evitar é essa movimentação que a Jussiara vai mostrar agora. Na hora de puxar, joga o tronco lá atrás, exagerando na carga. Vai lá na frente também, dobrando a coluna. Esse é um movimento que a gente vai evitar para proteger a nossa coluna, para a gente não ter problema também nas nossas musculaturas das costas, no nosso ombro. Então, muito cuidado ao executar, movimentando a coluna dessa maneira. Então, estabiliza bem a coluna e faz execução. Outro detalhe importante é eu deixar o cotovelo muito baixo, assim. A gente tem que tentar fazer o cotovelo mais alto. Meu erro aqui é deixar o cotovelo baixo. Nessa posição, para trabalhar bem a região ali do meio das costas, que a gente chama de trapézio e romboides. Romboide, se gosta. Estão sempre bem seu romboide ativados nessa musculatura. Outro detalhe importantíssimo na hora de executar. Sempre visualiza o movimento na cabeça, faz a contração voluntária mesmo, não só puxa, faça essa contração voluntária, imagina as suas costas, unindo as escápulas o tempo inteiro. Não relaxa o ombro lá na frente, meio que soltando, evitar esse movimento também. Beleza? Exatamente. Movimento correto agora para a gente mostrar para a galera. Cotovelo um pouquinho mais alto, perfeito, alonga bem, mantenha o punho sempre alinhado com o seu braço. Essa é a execução da remada romana no cabo. Outro detalhe importante que a gente vê aqui, na hora de executar, deixar a coluna meio que arqueada. A gente chama no formato de C. Mostra para o pessoal como é que a gente deve evitar esse movimento também. Com a coluna arqueada, formato de C. Eu vejo a gente executando muito assim também. Vamos evitar esse movimento. Eu travo. Nossa coluna, beleza? Eu travo minha dorsal. Um detalhe importante, a gente tem que sempre procurar trabalhar em grandes amplitudes. Se a gente não estiver utilizando nenhuma metodologia de treinamento, então utilizar a amplitude máxima do movimento. Eu vejo aqui o pessoal também exagerando na carga e trazendo de maneira bem curtinha. Mostrando, vou até pedir para a Jussiara mostrar. Às vezes a pessoa traz só até aqui. Não tem por que a gente utilizar verdade. tão baixa de movimento, beleza? Então, muito cuidado com relação à amplitude de movimento também.
é isso. Se você curtiu, dê um like. Então tá aí. Próximo, remada a máquina. Fechada. É o do Lalá? Vamos ver o vídeo do Lalá. Você nunca mais vai errar em fazer esse exercício, a máquina. E a gente Lá na tá Ehrenberg. falando de um Passei lá exercício ontem na que trabalha Ehrenberg. muito fortemente a parte lateral das suas costas. Então, se você quer ficar com as costas mais largas, esse exercício é bacana. E a gente traz essa máquina em específico porque algumas academias de rede trabalham com ela. Então, a possibilidade de você ter uma dessa aí na sua academia é grande. E se você não tem essa especificamente, você tem alguma similar. Então, vamos aos pontos que são importantes você acertar, você ajustar no aparelho. A pegada. Percebe que a gente tem aqui a possibilidade de pegar mais alto e pegar mais baixo? Isso vai fazer muita diferença no quanto que você trabalha as costas e o quanto que você pode estar direcionando força para o braço. E aqui tem um lance de pegada que daqui a pouco eu vou explicar para você como que você ajusta isso, aonde você pega para ter o maior trabalho de dorsal em si. E aí uma coisa que a gente fala muito do supino, de envolver o polegar, aqui se você não quiser envolver o polegar, você não precisa, tá? Você não vai morrer com isso. Aí vem um ponto que é importante, eu ri dessa merda. Apoio. Então você vai ver que o apoio, ele tá no peitoral, mas ele tá um pouco mais para baixo. Você tem o apoio, se você deixa o banco mais alto, vai apertar seu estômago, vai te dar um desconforto brabo. Então tem que deixa aqui assim, ó, no plexo. Mas aqui é o que eu falei, é uma coisa que a galera regula errado. E outro ponto é que eu tô falando do banco, né, viado? É. Onde é que eu tô? Vai, continua. E aí, tudo que eu tô falando daqui, desse apoio, na verdade, você vai regular a altura no banco. Mas calma, isso eu vou chegar lá. O quanto que fica distante vai influenciar no quê? Se a gente deixar esse apoio muito baixo, tem ele vai puxar, pixel. beleza. Na hora que ele volta... E aí a gente fica sempre... O cartão de memória do cara tá zoado, velho. Tem um pixel morto no meio da tela ali, ó. Você vai ajustar isso pra você. E aí vai ficar super fácil você entender como que você ajusta de forma a ter o máximo de trabalho possível. Porque se você erra aqui, mano, boa parte do trabalho das suas costas tá indo pelo ralo. E aí agora, vai lá, Xaxá. Você já entendeu, de certa forma, os ajustes da máquina. O que que você tá fazendo no exercício que está fazendo com que o trabalho vá para dorsal e não para o trapézio. Percebe que o ombro dele está estável? O ombro dele está baixo. E isso é super importante, porque senão o trabalho vem para o trapézio. E aí você está desfocando o trabalho. E aí a gente vai falar também de braço. O quanto que você consegue direcionar o trabalho para suas costas e não para outros músculos que são acessórios, mas que por vezes acabam roubando a atenção e, mano, fazendo todo o trabalho. Aqui a gente vê o Xaxá na postura perfeita, né? Ó. Se você ver a postura do Xaxá, tá perfeita. Postura ali. É que eu não queria falar ereta, mas o ereta é o melhor a se falar. E aí a gente tem a postura ideal para você fazer o movimento. Então, o que você viu aqui? Todos os pontos que envolve o movimento certo. A execução perfeita é essa. E tem mais um ponto que eu vou falar daqui a pouco, que você já ouviu alguém falar. Mas vamos deixar pro final. Tá bom? Se você faz desse jeito, perfeito. Você tem uma ótima ativação de dorsal, você tem um movimento que não vai te machucar, vai ser otimizado e você não tá perdendo o trabalho. Mas alguns erros que você vai começar a ver agora, tipo, são erros que podem estragar o trabalho e praticamente jogar esse exercício no lixo, que é o que eu mais vejo na academia. Na verdade, um deles, até hoje, todas as vezes que eu passo, eu vejo a galera cometendo. É surreal, dá vontade de... Mas não pode. E agora eu assumo aqui o controle da parada. Ô, Xaxá. O Xaxá faz o papel do Godofredo aqui na academia. Moleque, não dá umas brechas dessa, hein, viado? Então a gente vai começar nos erros e a gente começa a falar dos ajustes da máquina. Aqui embaixo você tem o ajuste do banco. Aonde pôr? Se eu colocar aqui em cima, percebe que tá no meu abdômen? Ó, minha costela tá aqui, ó. Se eu colocar força, vai gerar desconforto. Você vai descer um pouco, só para ficar confortável. Tem gente que apoia isso aqui no peito, e aí não é legal, porque você vai ter uma flexão de cotovelo muito grande e o trabalho de braço vai ser maior do que das costas. A ideia é o quê? Apoiou o peito minimamente, o quanto mais alto possível, confortável. Agora esse apoio, eu gosto de fazer dessa forma. Coloca ele de um jeito que você não consegue alcançar. Sua postura tá aqui, você não consegue pegar. E aí, você vai precisar fazer o quê? Olha como que eu vou sair um pouco do banco, olha como que o meu quadril levantou. Segurei. Perfeito, porque aí você consegue ter uma amplitude máxima do trabalho. Muito bem, e aí a gente vai para mais uma cagada, que é o quê? A postura. Você vai fazer a pegada e você vai encaixar a postura. Tem uma galera que já fica aqui, né? Ó.
E aí faz o exercício ali, ó, meu. Tortuguita? É, porque é confortável, né? É gostoso. Então, isso é uma coisa que você não pode fazer. Agora, um outro ponto que esse é crucial, 90% faz. Lembra que eu falei dessa pegada? Se você pegar embaixo, quando puxa, o ângulo fica mais aberto do cotovelo. Se você pega mais alto, quando puxa, olha como o ângulo fecha. E isso aqui, sabe o que vai te trazer? Basicamente um trabalho absurdo de braço e um trabalho muito pequeno de costas. Principalmente pensando que você é dominante de braço. Naturalmente você já vai fazer mais força no braço. Então você tem que cuidar disso e tem que cuidar de uma outra coisa, que é o afastamento do cotovelo. Peguei mais embaixo que eu podia, trouxe, olha como que o cotovelo tá É o que eu faço. mais aberto, a flexão Eu faço dele, assim. e precisa estar fechado aqui. Se você fizer com o cotovelo mais aberto, não vai ter um trabalho tão bacana em cima da sua dorsal. E aí a gente vem aqui, ó, com o cotovelo fechado, tipo meio que roçando mesmo. Então tem que vir dando aquela arrochada. Fecha o Você puxa aqui, ó, cotovelo. o cotovelo dando aquela arrochada aqui próximo do seu corpo. Então você entende que a pegada é o mais baixa possível, o cotovelo vem para baixo, próximo do corpo. E aí a gente continua falando de cotovelo, continua falando de trapézio, de escápula, e daqui a pouco vai ter a dica do Lalá. Você vai ver o que rola. Você entendeu que o cotovelo vem próximo. O que muito acontece que você viu o Xaxá fazendo bacana aqui, ó, estável. Algumas pessoas fazem isso, ó. Puxa o trabalho todo no trapézio. Eu desço, eu Por que desço. isso acontece? Exatamente pelo fato de Eu travo a escápula. a trazer atenção pro trapézio. O pessoal puxa aqui, ó. Ó, percebe que o trabalho vem mais no trapézio do que... Ó, você não viu o vídeo anterior, né? Não. Execução perfeita com o Xaxá? Com o Xaxá? É, melhora um pouquinho aqui, ó. Ah, Estufa o peito, vai. é a execução perfeita com o Xaxá. Isso. Então a postura tá encaixada, o trapézio não pode fazer força, você tem que manter ele estável lá embaixo, ó. E aí você vai fazer o movimento levando o cotovelo próximo do seu corpo. O que muita gente faz, e você certamente nunca viu ninguém falando disso, aqui embaixo, ó, o quadril. Se liga na minha lombar. Quando você senta, naturalmente isso acontece, ó. Deu uma arredondada, não deu? Isso é um erro, é uma cagada secreta, é aquela cagada escondida. Olha o que você precisa fazer durante todo o movimento. Olha o quadril, ó. Você tem que deixar a bunda empinada. E aí você com a bunda empinada, com o peito empinado, fazendo o movimento, você vai ter um trabalho mais forte da sua dorsal. É o que eu faço. E isso aqui é contra-intuitivo, viu? Porque naturalmente você vai sentar no banco e você Então, vai ter tenho deixar problema o quadril porque eu faço escorregar. isso. E você vai fazer o movimento desse jeito, você perde trabalho. Você Perde está trabalho. deixando de trabalhar sua dorsal mais intensamente. Tiraram meu emprego! Tomaram seu emprego! E agora a gente chegou no momento mais foda do vídeo, que é a dica do Lalá. A dica do Lalá é braba. Do nada. É, aprendeu a fazer a execução certa com o Xaxá e depois Os erros com ele. os erros com Certo, errado. É isso. E aí agora a gente vai numa técnica de intensificar o trabalho. Você aprendeu a fazer o exercício certo. Agora você vai fazer uma coisa que ninguém vai perceber, só você, Não. porque você vai estar pensando nisso. Aham. Quando você puxar, Sério isso, Lala? é, porra, É uma dica invisível. é uma dica invisível. Aí você me fode. Uma dica invisível. O que você vai fazer? O movimento é esse. Você vai projetar o cotovelo o mais para baixo Mais pra que você baixo. puder, Puta, eu faço e o isso mais pra dentro inconscientemente. que você puder. Enquanto isso, você estufa o Estufa o peito. peito. Pra dentro você quer dizer aonde? Pra dentro no sentido de você, como se você quisesse Que é? levar um cotovelo em direção ao outro. Um aqui, ó. tríceps. Você É, trouxe o fazer cotovelo tríceps pra baixo, máquina. Jogou ele pra dentro e sobe o peito. Soltou. Ó. Com isso, o que você consegue? Um encurtamento maior. Eu faço da no lateral, faço um de cada. Principalmente na parte baixa da dorsal, que é uma região mais delicada de trabalhar. Vai fazer uma diferença surreal. E você ainda pode colocar uma contração de pico aqui, se você quiser deixar ainda mais intenso. Mas calma, vai na técnica primeiro e depois você evolui. E aí você aprendeu com técnica, com tudo, fazer uma remada máquina perfeita, bacana. Bom vídeo, gostei. Gostei pra caramba, vou utilizar. Agora, o crucifixo, eu faço o crucifixo inverso, eu faço no voador, remada alta na polia. Eu vou ver os vídeos do Leandro Twin. Que ele passa a dica rapidinho assim, ó. Remada alta com barra. Você vai fazer uma pegada mais ou menos dos seus polegares se encontrando, ok? Vai trazer até a altura do peitoral. Estufou o peito.
superior, desde que não cause nenhum desconforto. Esse é básico, esse não tem muito segredo assim. Travou a escápula, estufou o peito, juntou os dois dedos aqui, puxou, já era. Vamos pro próximo. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!